Fala pessoal! E aí, cara estudante, tudo bem contigo? Vamos para mais uma aula agora, aula de matemática. Vamos abordar hoje juros simples e juros compostos. Vamos lá então para a nossa aula. A princípio, o que a gente precisa entender aqui, o básico, né? O básico para a gente chegar em juros simples e compostos é falar sobre o chamado fator de atualização, né? Esse fator de atualização ele vai servir futuramente aí para juros compostos. Bom, vamos entender o que é o fator de atualização? Primeiro, esse fator é representado pela letra F, tá? Ele é uma razão, nós sabemos que isso é uma divisão, né? Então, nesse caso aqui, vai ser entre dois valores de uma grandeza, e eles vão relacionar em algum tempo, né? No passado, presente, ou seja, nós vamos ter, por exemplo, um valor antigo e um valor novo, em um período. Aí a gente vai poder fazer esse fator de atualização, né? O fator, como o próprio nome já diz, é um produto, né? É um número que vai servir para ser multiplicado para obter outro. Vamos tentar entender isso mais à frente, tá bom? A princípio, nós temos aqui dois números, como eu disse para vocês ali, ó, A e B. Se a gente fizer a divisão entre eles, lembrando que o B não pode ser zero de jeito nenhum, né? Então, nós temos três resultados possíveis. Bem, pode ser 1, pode ser maior que 1 ou pode ser menor que 1. Quando 1 é fator neutro. Por quê? Se você tem 5 e passa depois de um tempo para 5, né, ele, na verdade, ele não atualizou, ele continua sendo o mesmo, é neutro, né? Então, aqui, vamos para cá. Vamos entender o fator de atualização. Esse número que vem a partir da divisão de dois valores, né? Então, aqui, como eu disse para vocês, por exemplo, um 4 continua 4. Quando você faz essa divisão, você tem 1. Então, os dois valores são iguais, óbvio. Então, o fator é neutro, um valor é 100% do outro. Agora, vamos tentar entender essa divisão aqui. 5 dividido por 4. O resultado é 1,25, ou seja, ele é maior do que 1. Então, nós temos duas interpretações, precisamos considerar duas. A primeira, nós podemos dizer que 5 é 25% maior do que 4, ou 5 é 125% de 4. Então, se você multiplicar 125 de 4, você encontra 5. São duas interpretações que satisfazem, tá? Corretas. Vamos agora para outra divisão. Agora eu vou pegar dois valores aqui, o 3 e o 4. O 3 é menor, né? 3 é menor que 4. Vamos dividir, dá quanto? 0,75. Olha só esse número. Esse aqui é um fator de atualização. Também, o 1, o 1,25, né? Todos são fatores de atualização. Qual é a interpretação para esse número aqui, ó? Primeiro, dizer que o 3 é 25 menor do que o 4. Mas eu não estou enxergando o 25 aqui, professor. Bem, é porque se você considerar o 3 sendo o 1, né, menos 0,25 vai dar quanto? 0,75. Então, ele é menor. 3 é menor 25%. Tá certo. Continuando aqui. Se você tem, então, a outra interpretação, que 3 é 75% de 4. Então, se você pegar 75 vezes 4, você vai encontrar quanto? 3. Então, portanto, 25%, 25% menor, né? O 3 é 25% menor do que o 4. É isso. Então, quando você, por exemplo, tiver lá um fator de atualização, você pegou um valor x, dividiu pelo um valor y e obteve quanto lá, por exemplo? 0,60. Então, significa que esse valor é o quê? Ele é 40% menor do que esse, tá bom? 40%. Se você fizer 1, que representa ele, menos 0,4, vai chegar onde? Em 0,6, tá bom? Beleza. Vamos continuar. Obtendo a taxa percentual na prática. É o seguinte, existe aí o fator de atualização e também a chamada taxa percentual, que é aquela porcentagem que a gente vai precisar para incidir sobre alguns valores, tá bom? Vamos tentar entender o que é essa taxa percentual agora, tá bom? Coloquei um esqueminha. Vamos pensar que hoje nós temos, por exemplo, aí um saco de arroz, hoje, vamos dizer que é R$20, uma situação hipotética, nós sabemos que não é isso, né? Mas vai passar um tempo, né? Daqui um futuro,
depois de algum tempo, né? Vamos dizer que esse passou a ser quanto? 35. Então, você tem aí duas datas, né? É como se você tivesse uma linha do tempo em dois momentos, né? Então, o que é o fator de atualização nesse caso aí do pacote de arroz, que era 20, passou a ser 35? Bem, se você dividir o preço antigo, o preço novo, quer dizer, o preço novo, 35, né, pelo antigo, você vai ter um valor de quanto? De 1,75. Então, você já está observando que 35 ele é o quê? Ele é 75% maior, né, do que 20. Então, aqui você tem um fator que eu estou chamando de F, maior que 1. Aqui é maior que 1. E para você achar a taxa percentual, você vai usar essa regrinha aqui, ó. Fator de atualização é igual a 1 mais I. I vai ser a nossa taxa percentual, tá bom? Aí, se a gente fizer o seguinte, pegar esse I, levar ele para o outro membro e trazer esse para cá, fazer aqui as mudanças, nós ficamos com essa fórmula aqui, para achar, então, a taxa, ok? A partir de um fator maior do que 1, ó, como é que você vai fazer? Você vai pegar o fator menos 1. Então, nesse caso aqui, é só você pegar 1,75 menos 1, que vai dar 0,75 decimalmente, ou 75%. Vamos pensar agora numa outra situação em que o valor decresceu, né? Diminuiu. Então, hoje está 45, passou a ser 36. Vamos pensar aí também em algum produto, né? Um produto aí. Vamos pensar num produto, um saco de feijão, tá? De 5 quilos, viu, gente? Saco de feijão de 5 quilos. Tá caro, né? De 45 passou para 36, né? Então, o que aconteceu? Vamos procurar o nosso fator de atualização. Lembrando, fator de atualização do 45 passou para 36. Então, atualizou, né? Aí, nós vamos perceber que esse valor vai ser multiplicado por um número, tá bom? Por um número. Está aqui 75 por 76. Vamos ver que número foi esse, ó. Então aqui, ó, 36, o valor atual do futuro, dividido por 45 dá 0,8. Então, significa que 36 é o quê? É menor. Menor quantos por cento? 20%, né? Ok, ou 36 é o quê? 0,8 de 45. Então, aqui o fator de atualização, ele é menor. Então, você está percebendo que o fator é só dividir um valor pelo outro. Então, o fator vai ser 1 menos I. Já é diferente do outro, né? Você depois olha lá no anterior, tá? Então, aqui, ó, a taxa vai ser 1 menos F. Então, ó, você vai ter I é igual a 1 menos 0,8, isso é igual a 0,20. Ou seja, vamos voltar aqui, nós temos aqui, então, 20%, tá bom? Aí você tem que entender isso. Vamos continuar aqui. Agora nós vamos passar para alguns termos importantes da matemática financeira, tá bom? Então eu coloquei aqui um texto e eu vou tentar explicar para vocês usando aqui algumas imagens, ok? Vamos lá, vamos supor que seu formidável, que é esse homem aí, ó, esse rapaz que está carregando essa montanha de dinheiro, esse saco aí, né? Ele tem uma quantia, essa quantia, né, para nós, esse valor inicial, ele vai ser chamado isso aqui, ó, capital, tá bom? Então, esse valor aqui é o capital que ele tem. É o valor principal, né? Ele vai, vamos dizer, na situação hipotética, ele vai fazer o que? Ele vai aplicar numa caderneta de poupança por um determinado tempo. Então, vai passar um tempo, né? Coloquei até um folhetinho aqui para você ver. E o que vai acontecer? No final do período, ele vai receber juros, que no caso é uma compensação, ó. Só que essa compensação ela é calculada como o valor que ele aplicou no banco, né, vai ser incidido aqui, ó, vai incidir uma porcentagem, vai ser tirado uma porcentagem. Por isso que é dado qual é a taxa de juro para eu, na minha aplicação, quanto é que vai render? O render é em porcentagem. Bem, aí no final, o que vai acontecer? Olha aqui o seu formidável, ó, tá com o valor inicial dele, mais o quê? Mais o juro, que é essa compensação que foi calculada a partir dessa porcentagem. Então, isso daqui nós chamamos, né, do principal.
principal, gente, é o valor, é o dinheiro aplicado inicialmente. É esse saco de dinheiro aqui, é o principal, ou o capital, né? E esse aqui é o juro, a compensação, seria o aluguel do dinheiro, né? O aluguel do dinheiro. Eu estou aplicando lá no banco e o banco vai me dar algo em troca, tá bom? Eu acho que ficou mais ou menos aí entendido. Agora, a gente vai tentar entender aqui o juro simples. Ó, vamos lá. Nós vamos usar algumas letras aí, o C vai ser capital, você está vendo aí, né? E hoje a gente vai aplicar, vamos dizer, R$100. O que vai acontecer? Nós vamos utilizar aqui uma taxa de 20% AM, significa ao mês. Isso significa que após um mês, o que vai acontecer? Os 100 vai para um montante de 120. Não sei se você consegue perceber, mas aqui nós temos, se é 20% de 100, você aumentou 20. 20 mais os 100, tá? No segundo mês, o que vai acontecer? Novamente, vai ser incidido aqui, ó, no capital. Depois de 2 meses, né, é calculado novamente a porcentagem de 20% em cima. Então, você está vendo que aumentou 20, depois aumentou 20. Esse período aqui é chamado período de capitalização. É quando o seu dinheiro está rendendo capital, ok? Está ganhando para você. E aqui no terceiro mês, nós vamos ficar aqui no terceiro mês, é só para a gente entender. No final aqui, se a gente fosse resgatar esse dinheiro que a gente aplicou, nós íamos ter um montante de 160. Então, quanto é que foi o juro aqui no primeiro? Foi 20, né? Aí aqui foi quanto? 20 mais 20, né? E aqui, 20 mais 20 vai em 60, tá? O que você tem aqui, 160, é os R$100 iniciais, mais, que é o capital, mais os 60, que foram juros sendo cobrados sempre a partir do capital principal. Porque o juro simples, a característica marcante é essa daí, ó, que vocês estão vendo. A taxa de juros, que é o I, sempre incide somente sobre o capital, tá bom? Passou um mês, ele vem e incide no 100. Passou outro mês, ele vem e incide no 100. E assim por diante. Agora, para a gente pensar com carinho algumas coisas. Primeiro, a variação de capital ela é constante em cada período. E você vai usar isso aqui, ó. Variação do capital é igual capital vezes taxa. Tá bom? O juro é dado pelo produto dessa variação pelo número de períodos. Por exemplo, aqui, não foi 20? Então, 20 daqui para cá é 2 vezes 20, que deu quanto? 40. Então, aqui foi 20. Então, 1, 2, 3. 20 vezes 3, 60, por 3 meses. Então, o produto, aí, ó, tá aqui. Aí, a fórmula é essa, pessoal. A fórmula é juro é igual capital vezes taxa vezes o tempo. Só lembrando que essa taxa aqui tem que estar decimal, ok? Se aparecer para você lá, então, 20%, você não vai usar 20%, né? Porque você sabe que 20% é 20 sobre 100, né? Que é igual a 0,2. Você vai usar assim, tá bom? Então, grave isso aqui, memorize, ó, CIT, ok? Juro é igual CIT, capital, taxa e tempo. O montante é a soma do capital com juro. Tá aqui, ó, montante é igual capital mais juro. Então, isso aqui é um montante. No final do terceiro mês, 140 é outro montante, no final do segundo mês, 120 é outro montante. Aqui nós temos, né, um exemplo, vamos tentar entender esse exemplo. Parcelar ou não. Muitas vezes o comprador possui o dinheiro para pagar à vista, mas escolhe a prazo. Nesses casos é comum que sejam cobrados juros que encareçam o produto. Acompanhe a situação. Cícera decidiu comprar um berço para seu filho João Gabriel. A loja ofereceu 2 planos de pagamento. Vamos ver. À vista, R$500, e em 2 parcelas iguais de 300, sendo a primeira no ato da compra e a segunda um mês após a compra. Caso Cícera opte pelo pagamento a prazo, qual a taxa mensal de juros que ela pagará? Vamos tentar entender isso aqui. Primeiro, o preço à vista é quanto? É R$500. Então, hoje, se ela fosse pagar, é 500. Lembre, o dinheiro de hoje nunca vai ser igual ao dinheiro de amanhã, assim, em valor. R$100 hoje tem um valor. E os R$100 daqui um ano será outro valor, tá bom? O que acontece? Que o tempo a prazo, no caso aí, vai ser
R$ 600 que ela vai ter que desprender, pagando 300 e depois 300. Agora vamos pensar após pagar a primeira parcela à vista. Então o que ele tem que fazer? Bem, pense bem, pagando hoje, né, é R$ 500 à vista. Ele não tem como dar esses R$ 300, né, sem incidir juro, então é livre de juro. Ele vai ficar devendo quanto esse cliente? Ele vai ficar devendo 200. Então, se ele fosse pagar hoje, tá bom? Ele ficaria devendo R$ 200 hoje. Então, está dando 300. Então, vamos ver se esse 200 de hoje, se ele vai alterar. E vai, né, gente? Ó, a segunda parcela, após um mês, terá que pagar 300 e não R$ 200. Logo, se você pegar o valor, né, fazer a subtração aqui, hoje, que ele tem, depois de um mês, né, após um mês, 300, menos o que ele teria que pagar, você está fazendo aqui, ó, em relação aos R$ 200 dele. Então, você vai ter 0,5, que é 50% ao mês. Se você for utilizar a fórmula de juro, como é que ficaria isso? Juro simples é igual CIT. Só lembrando que o juro simples, a taxa sempre incide no capital principal, tá bom? Sempre. Então, você vai pegar, vai colocar aqui no lugar do juro, né? Vai ser de R$ 100, porque de 200 passou para quanto? Passou para 300, então de 200 aumentou 100. Então, juro de 100, né? Se fosse pagar hoje era 200, mas pagou depois de um mês, 300. Então, R$ 100 que ele vai ter que pagar, né, de juros, 100. 200 é o que ele deveria pagar na data mesmo certa, lá, né, na data atual. Jogando aqui, fazendo as continhas, nós chegamos a isso aqui, né? Esse vem para cá, fica igual 100 sobre 200, que é igual a 0,5 ou 50%. Então, é uma questão aí boa para a gente entender essa questão sobre pagamento parcelado, tá bom? Também envolvendo juro simples. Grave isso na sua mente. O juro simples, a taxa sempre vai incidir no capital principal, tá bom? Vamos falar sobre juros compostos? Vamos chegar à mesma dinâmica que eu apresentei com juros simples. Veja aqui, ó. Hoje, vamos pensar hoje no capital de R$ 100. Vamos pensar passando um mês. Nós vamos colocar uma taxa aqui de 20%. Tá bom? Então, significa que este 100 vai multiplicar pelo fator de atualização 1,2. Tá bom? Logo, vai passar a ser 120. Até aí tudo bem, parece muito juros simples, né? Mas cuidado, não é bem não. Vamos pensar agora no segundo mês. Até o primeiro mês parece, mas no segundo já muda um pouquinho. O que vai acontecer? Novamente, você vai ter aqui, ó, um fator de atualização. Esse 1,2, ele não vem no 100. Ele não vai ser multiplicado no 100. Ele vai incidir no novo montante, no 120. Ok? Isso vai passar a ser quanto? 144. Bom, bora então pensar aqui. Isso aqui é o período de capitalização, porque nós vamos usar só 3 meses, tá? Vamos para o terceiro mês. Então, no terceiro mês, o que acontece? A taxa, ela vai incidir, ela vai ser cobrada em qual valor? No 100? Não, vai ser cobrada no 140, ok? Então, o juro composto, ele incide sempre sobre o montante, tá bom? O montante depois do fim do período, ok? Então, passa a ser quanto? 172. Aqui você tem um montante. Bem, o que acontece? Acontece o seguinte, qual é a marca, então, característica marcante dos juros compostos? Ó? A taxa de juro I, que é esse 20% aqui ao mês, incide, é cobrado sobre o montante acumulado. Então, 100 é o principal. Fizemos a atualização multiplicando aqui, ó, por 1,2, passou a ser 120. O próximo, 144, ele vai ser cobrado aonde? Montante acumulado, ok? E assim por diante. Então, está aqui, ó, o montante acumulado até o período anterior. Ok. Então, usando essa lógica aí, nós vamos agora pensar com carinho algumas coisas aqui. Primeiro,
Para cada período, o capital é multiplicado pelo fator de atualização. Vamos voltar aqui. Então, do 100 para o 120, multiplicado por 1,2. Do 120 para o 140, por 1,2. E assim por diante. Tá bom? Por favor, lembre, aqui nos juros compostos, a taxa ela incide sempre sobre o montante anterior. Tá bom? Vamos continuar, então. Aí nós temos aqui o fator de atualização, estão lembrados? O I mais a taxa? Ok. O montante é o resultado da sucessão de produtos. Então, o que significa esse 120? Ele é o quê? Ele é o juro? Não, ele já é o montante. Então, você tem vários montantes sucessivos aqui. Tá? E aqui está a fórmula. A fórmula de juros compostos não começa com J de juro. Começa com montante. Então, o montante vai ser o quê? O capital vezes o fator de atualização. Aqui é um I, viu? Aqui é um I. Um I aqui, pessoal. I mais I. Vezes o tempo, né? Se aqui fosse 3 meses, aí você ia colocar 3 aqui. Vamos continuar. O juro é a diferença entre montante e capital. E para calcular o juro em juros compostos, você primeiro calcula o montante, para depois tirar do montante o capital. Ó. Então, o juro é calculado fazendo uma subtração, que é diferente lá do juro simples, ok? Juro simples, JS. Capital é igual. O juro é igual capital, taxa e tempo, CIT, tá bom? Ok. Vamos continuar. Eu coloquei aqui para vocês um exemplo, né? Vamos resolver esse. Quanto receberá de juros no fim de um semestre uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de R$6.000, a taxa de 1% ao mês? Então, nós temos juros compostos. A primeira coisa, então, é selecionar todos os dados numéricos aí, né? Os dados aí, ó. O capital é de 6.000, o tempo é de um semestre, 6 meses, né? A taxa é de 1% ao mês. Só lembrando que tanto o tempo como a taxa tem que estar na mesma unidade de tempo. Se aqui é meses, aqui é meses. Se aqui fosse ano, aqui também teria que ser ano, e assim por diante, tá bom? Aí nós vamos pegar a fórmula para juros compostos, que no caso aqui, gente, é o do montante, tá? Não vai começar com J, não. Montante é igual capital vezes fator de atualização elevado ao tempo. Então, fazendo as substituições, isso aqui a gente faz mais na calculadora, né? Soma aqui primeiro, eleva a 6. O resultado é isso aí, ó. 6.369,12 alguma coisa. Para a gente achar o juro, a gente recorre aqui, ó. Pego o montante, né? E tiro o quê? E tiro o capital, ok? Então, dizer que essa aqui é a montanha, ok? A montanha. Então, aqui embaixo tem um capital. Sobrou quem aqui? O juro. Isso que eu fiz, tá bom? Estou pegando aqui, então, o montante menos o capital. Isso vai me dar de aproximadamente 369,12, ok? Pessoal, uma aula assim básica mesmo. Procurem estar aí a teoria nos livros. Bons estudos, tá bom? E persista sempre, ok? Persistir sempre. Até a próxima, pessoal.